Sejam bem-vindos ao podcast Saúde e Bem-Estar, o seu podcast para uma vida mais saudável. Eu sou Fernanda Santana e toda semana a gente recebe um especialista para falar sobre saúde. Esse podcast tem o patrocínio do Estética Clube. Essa semana estamos recebendo a pediatra e alergista, a doutora Ive Gilano. Seja muito bem-vinda, doutora Ive. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Doutora Ive, para começar, a gente queria saber como é que foi a sua escolha pela medicina. Foi uma doideira. Na minha família não tem ninguém que é médico e eu também nunca pensei em ser médica. E aí, acabando a escola, né, que a gente tem que tomar uma decisão, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu gostava muito da área de química, física, biologia, mas não estava segura do que eu queria. E aí, meu pai resolveu me colocar num pré-vestibular. E aí, pensando bem, eu falei, não, tem que conciliar alguma coisa que me traga um futuro bom, né? E que eu goste, que eu ame. Aí eu falei, eu acho que eu vou cair para medicina. E aí foi isso. Estudei, me dediquei, foi um ano muito desafiador, né? Que esse ano de escolha é bem complicado. Todos os adolescentes que passam por isso é crucial, né? E pronto, passei para medicina. Foi difícil para minha família na época, porque eu passei por uma faculdade particular e meu pai estava numa condição de vida um pouco complicada. E aí foi um puxa daqui, um puxa dali, todo mundo ajudando e consegui. Na minha época, graças a Deus, tinha fiéis, né? O que foi uma ajuda e tanto. E eu me formei pela faculdade do Unigran Rio, em Caxias. Fiz 6 anos lá. E depois da escolha pela medicina, como é que você foi para a pediatria? Já era uma coisa que você pensava no início da faculdade ou escolheu durante o Não, curso? no início eu achava que eu ia para gastro, que eu gostava muito de gastro. Mas a minha faculdade, ela tem um diferencial que toda matéria estudada, toda subespecialidade, eles fazem a parte pediátrica também. Então você aprende cardiologia adulto pediátrico, gastro adulto pediátrico. E aí, ou você ama pediatria, ou você sai odiando, porque você vê pediatria o tempo inteiro. E eu amei, né? Eu amei. Aí eu me senti assim muito confiante de que era o que eu queria fazer e foi a primeira especialidade que eu escolhi. Aí acabando a faculdade, eu fiz uma pós-graduação em pediatria pela PUC, foram 2 anos. E depois, com o tempo, eu vendo a demanda do consultório, vendo que os pacientes tinham muitos problemas alérgicos e às vezes não tinha para quem referenciar, eu resolvi abraçar essa segunda especialidade para dar conta da minha própria demanda. E aí foi por isso que surgiu a alergia também. E você teve, né, uma experiência grande com relação a atender em emergência, plantões. O que que essa sua experiência atendendo em emergência, em plantões, trouxe para a sua carreira no consultório? Primeiro é saber entender que o pediatra ele tem que estar disponível dos pais. Eu acho que pediatra que não disponibiliza contato e não está ali para socorrer um pai ou uma mãe aflito no momento da necessidade, isso não existe. Eu também entendo que nós médicos também temos que saber dar o limite para o paciente, para a nossa vida também ter um pouco de paz, né, nos momentos de lazer, mas o pediatra em si tem que ter ali a mão, o braço estendido para o pai e para a mãe, principalmente de primeira viagem. Então, saber que você tem que estar disponível. Quando você atende uma criança, não é a mesma coisa de você receber um adulto no consultório, que é um atendimento único, Sim, né? Que ele está com sintoma e ele vai dizer. Quando você atende a isso. criança, como atender um grupo, né? E atender um adulto, ele sabe dizer tudo que sente, sabe se expressar para um emergencista. Agora, uma criança, uma mãe e um pai aflito com uma criança que às vezes não se comunica, um bebê, uma criança que você tem ali já a experiência de atender, é totalmente diferente você ligar para o pediatra de sua confiança, você ter uma orientação de alguém que você confia, de alguém que provavelmente vai ser mais assertivo do que uma pessoa que não tem esse convívio com a criança, né? Então, primeiro passo é esse. Segundo, eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Porque mesmo agora eu trabalhando só em consultório, você tem que estar atualizado, você tem que saber entender as doenças que vão surgindo, as coisas que vão aparecendo e ser assertivo. Porque você está ali para a criança, que é o seu paciente direto, e para um pai, uma mãe, uma avó, uma família inteira aflita que está junto ali, né? Que a demanda é bem maior. Doutora Ive, você está agora com 2 filhos pequenos, né? E eu queria saber como é que tem sido para conciliar a Ive mãe e a Ive médica. Foi bem difícil. No início, quando eu tive meu primeiro filho, eu fazia muito plantão ainda. E aí, aos pouquinhos, já na gravidez, já fui desacelerando e fui entendendo que era um novo ciclo. Então, eu tinha que desacelerar, mudar o ritmo e priorizar o que era importante para mim. Agora com a Maitê, né, que é a pequenininha, então mais ainda. Agora eu tô 100% só no consultório e assim, é difícil.
né? Ser mulher é difícil, né? Ser mãe, médica, esposa, filha, a gente tem várias faces, né, para dar conta. Não é fácil, mas eu entendo muito mais ainda, hoje em dia, os desesperos das minhas mães de paciente, aquela coisa que às vezes você fica assim, nossa, bobeira. Não, não é bobeira não, porque quando você passa, até quando eu passo, eu sendo médica, às vezes eu fico aflita, ai meu Deus, vai piorar pra tal coisa. Eu tenho que pensar, como é que vai ser? Porque eu, inclusive, sou pediatra dos meus próprios filhos, né? Então, assim, é uma responsabilidade grande, mas é muito bom. É muito bom. A gente descobre um amor que é surreal e eu acho que eu me apaixonei ainda mais pela pediatria depois deles. E você sentiu realmente que essa questão da maternidade, às vezes, quando chega uma mãe com uma dúvida, você entende melhor o que que essa mãe está sentindo, Nossa, né? totalmente, totalmente. A empatia aumentou. Já tinha muita empatia com as pessoas porque é meu jeito, mas nossa, aumentou muito o entendimento da aflição, que para mim pode ser uma besteira, mas para ela não. E eu tenho que estar ali para esclarecer, para deixar ela segura, para ela sentir firmeza em mim e a recíproca ser verdadeira, a gente trocar ali e o tratamento dar certo. Doutora Ive, eu queria saber como é que você lida com a sua concorrência do Dr. Google. Nossa, Eu sou mãe esse é o também e meu a pior gente que é mãe, a gente concorrente. vai lá do Dr. Google, não Eu vou tem te falar jeito. que, assim, eu entendo. É muito difícil hoje em dia com essa tecnologia você não dizer que, se fosse eu também não dava uma pesquisadinha, claro que sim. Mas eu acho que principalmente, assim, quando você tem um médico que é da sua confiança, quando você vai na consulta, você tem ali a troca, você tem ali a receita, é tudo explicadinho, confie nele. Porque se você ficar indo no Dr. Google ou em outros também especialistas, você vai ficar confuso. E nem sempre o que está ali na internet é uma verdade absoluta. Tem coisa que é realmente certa, mas tem muita informação que é errada, que é colocada de forma, assim, superficial demais, aí você já lê, já se desespera. Ou então quer me deixar doida é quando eu peço exame. Quando eu peço exame para pesquisar alguma coisa que o paciente já vê, já pesquisa, já pensa que está chegando morrendo, aí você fica, calma, não é nada disso, não é para... Claro que assim, o exame do paciente ele pode ver, mas vamos olhar junto, eu vou te explicar o que isso aqui é significante, o que não é. Então assim, é desafiador por isso, porque hoje em dia as pessoas estão sabidos de tudo, né? Hoje em dia não precisa ter formação de nada, é só você ler no Google que você já se sente um especialista. E não é bem assim, né? Não vamos desmerecer aí os anos de estudo, dedicação e tudo que a gente tem para oferecer para o paciente. Doutora Ive, e com relação à decisão dos pais, o que que são situações que os pais devem recorrer a uma emergência e quais são as situações que os pais podem aguardar e marcar uma consulta? Isso é muito, é até bom você perguntar, porque assim, o pediatra em si, como eu estava te falando, a gente acaba dando nosso telefone, nosso WhatsApp, e tem muita gente que confunde as coisas, né? Eu acho que a gente está ali para uma situação necessária. O que não é necessário, gente? Não é necessário você correr para pedir informação para ver exame de rotina, para um dentinho que está nascendo, uma dúvida sobre alimentação. Gente, isso é consulta, encaminhamentos, né? Coisas bobas, tipo um resfriado simples, uma gripezinha, uma tossinha. Agora, seu filho tá com febre, seu filho tá prostrado, seu filho não come, tá com uma respiração diferente, tá sonolento, são situações que não existe espera. Você tem que ou entrar em contato com seu pediatra ou procurar logo uma emergência. São situações que realmente são necessárias. É necessário eu ir até o meu pediatra ou ligar para ele, situações que realmente valham a pena para tirar ali o descanso da pessoa também, que é um ser humano, né? Também sou, gente, também sou. E o ideal de rotina de consulta? De quanto em quanto tempo que é o ideal de levar a criança ao pediatra? Normalmente, bebês até um ano, de 0 meses a 6 meses, pelo menos uma vez por mês. No consultório particular, eu oriento até nesse primeiro ano ser todo mês. Já quando a pessoa é atendida pelo SUS, depois dos 6 meses dá para passar de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses. Isso aí é o mínimo para um primeiro ano, que é o ano mais importante da criança. Depois, a cada faixa etária vai espaçando mais. Então, entre 2 e 3 anos, de 3 a 4 meses. Depois dos 5, de 6 em 6 meses. Depois, anualmente. Isso é uma coisa para uma criança rígida, bem, para controle, para exames de rotina, avaliação de crescimento, ganho ponderal e tal. Agora, crianças que já têm suas comorbidades, crianças alérgicas, aí, independente da faixa etária, a gente marca aí entre 2 e 3 meses uma rotina para poder estar acompanhando e deixando essa criança em perfeito estado. Até que idade o pediatra cuida da criança? Então, no consultório eu atendo até 17, 18.
porque eu sou abelhuda mesmo. Mas o normal é até os 14, 15 anos ser por conta do pediatra. Porque depois já vira uma pessoa grande, peso de adulto, tudo de adulto, então muda um pouco a conduta. Já na parte alérgica, lá no meu consultório, não. Eu atendo todas as idades. Eu não sou alergista só de criança, eu sou alergista de adulto, idoso, de qualquer idade também. E agora, doutora Ive, a gente fazendo aqui uma linha do crescimento, vindo para o assunto, né, da primeira infância, qual o momento certo da introdução alimentar? Nessa introdução alimentar, quais são os alimentos indicados e quais que os pais devem evitar? Então, isso mudou muito ao longo do tempo, né? Antigamente, a introdução alimentar de crianças que não mamavam exclusivamente leite materno era bem mais precoce. Hoje em dia a gente sabe que os bebês aleitados exclusivamente por leite materno ou não, os que usam fórmula por qualquer motivo, o momento inicial da introdução alimentar é 6 meses. Tá? E além dos 6 meses, tem que ter também o que a gente fala que são os sinais de prontidão. Quer dizer, uma criança tem que estar sentando sem apoio, sinal de pinça, mostrar com a boquinha que está tendo vontade de mastigar. Se essa criança tem 6 meses e é atrasada por qualquer motivo, ou por prematuridade, ou porque tem algum atraso, não senta, é uma criança mole, não tem postura, também essa introdução alimentar vai ser atrasada de qualquer forma. Então, não tem que ter pressa. Né? A gente está muito acostumado com a vovó, ele quer comer, mas assim, é melhor para a criança que essa introdução seja feita nesse momento certo, porque senão, em vez dela ganhar peso, ela começa a ter perda de peso, e aí deixa de ser saudável. Em relação aos alimentos que não são possíveis, né? Hoje em dia, um leque se abriu muito grande. Antigamente, a introdução alimentar era muita coisa restrita. Hoje em dia, não. A partir dos 6 meses até 9 meses é o maior tempo de janela imunológica desse bebê. Então, quanto mais alimento ele experimentar, menos risco de ter alergia. Interessante. Isso. Antigamente, não. Antigamente, você não podia dar frutos do mar tão precocemente. Algumas frutas cítricas e outras que se diziam pesadas, era só depois dos 9 meses. Então, hoje em dia, não. Introduziu a alimentação, claro que não dá para você dar tudo de uma vez por questão de textura, né? Para essa criança aprender a mastigar. Mas, teoricamente, todos os alimentos são liberados, né? Claro que você não vai dar tudo de uma vez, porque se tiver uma reação alérgica, você não sabe do que foi. Mas a cada 3 dias você vai introduzindo coisas novas. Inclusive, camarão pode ser dado, qualquer tipo de fruta que antigamente, banana d'água não podia, jaca, abacate, fruta cítrica, tudo pode. Se a criança aceita, se a criança tem uma boa mastigação, tá tudo liberado. Claro que não está liberado para aqueles pacientes que têm algum tipo de alergia específica, né? Mas para quem é saudável, a gente vai vendo com a introdução mesmo. E com relação aos marcos de desenvolvimento, né? A mãe, a gente acaba ficando muito preocupada. Meu filho ainda não está falando, meu filho ainda não está andando. Quais são esses principais marcos do desenvolvimento e quando que a pessoa deve ficar alerta? Então, os marcos de desenvolvimento é um parâmetro geral, né? Que serve justamente para a gente avaliar de acordo com cada mês, se a criança está dentro da média esperada. Mas essa coisa não tem que ser uma coisa rígida. A gente tem que avaliar a criança como um ser individual. Crianças prematuras vão ter alguns atrasos, crianças que tiveram algum problema na sua formação vão ter alguns atrasos, e isso mexe um mês para cá, um mês para lá. O que eu acho importante a gente pensar? Em relação à fala, principalmente, que é a queixa que as pessoas mais têm. Uma criança que não fala até 1 ano e meio, 1 ano e pouco, mas que te entende muito bem, ou seja, você fala o comando, a criança te entende. Pega isso aqui, joga isso no lixo, traz pra mamãe, dá pro papai. Ela não tá falando, mas ela tá te compreendendo perfeito. Dificilmente essa criança vai ter algum problema mais sério. Às vezes é só uma demora dela, uma demanda dela. Agora, uma criança que não fala, não se reconhece pelo nome quando você chama fulaninho, ele não te olha. Uma criança que você pede para mandar um beijo, dar um tchau. Uma criança que não responde comandos simples e não fala, provavelmente esse atraso de fala não é só um atraso de fala isolado, ela deve ter alguma coisa. E aí isso já acende uma lanterninha pra gente pensar. Que outros sintomas essa criança tem associado que eu posso pensar, por exemplo, num autismo? Essa criança tem mania de enfileirar brinquedo? Essa criança tem seletividade alimentar ou com textura de determinados alimentos? Essa criança tem incômodo com barulhos altos? É irritadiça? Tem o que a gente fala que é labilidade emocional? Chora e sorri muito facilmente, sem causa aparente? Então, são características que a gente na consulta vai puxando e vai avaliando. Mas isso é bom também os pais, hoje em dia, se
informarem, para na consulta, quando a gente perguntar, não achar também que tá tudo normal. Porque às vezes a gente pergunta, e aí, como é que tá o desenvolvimento? Não, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo? Não, não tá tudo ótimo. Eu ainda puxo por isso. Não, mas ela responde. Você pede para levar, ela te entrega. Mas tem pessoas que não fazem essa pergunta tão detalhada. Então a gente tem que se abrir os olhos, né, para ver o que meu filho está fazendo que eu acho que ele poderia estar, e referenciar. Sendo besteira ou não, a gente como profissional vai dizer e vai acalmar. Não, olha, isso é do tempo, fica tranquila, ou não, ó. Não dá para dizer às vezes, a criança está muito novinha, uma linha muito tênue entre um atraso e o tempo da criança, mas vamos observar, até 2 anos é uma fase mais específica para a gente investigar mesmo, botar para terapia e fluir com uma pesquisa mais avançada dessa criança. Quando você identifica algumas características, por exemplo, com relação ao autismo, para que profissionais você encaminha? Dependendo da faixa etária, se já for uma criança de mais de 1 ano e meio, por exemplo, eu já encaminho para tudo. Para psicólogo, terapeuta ocupacional, fono e para o neuropediatra. Na verdade, não existe um exame que dê um diagnóstico de autismo, né? Não é um exame de imagem, não é um exame do sangue, é uma avaliação multiprofissional, né? E aí tem crianças que têm uma característica muito quadradinha, e a gente já consegue ali na consulta pediátrica, não, olha, seu filho é autista, vai para isso, porque tem que fazer terapia independente de qualquer coisa, e vai para o neuro para avaliar outras diagnósticos diferenciais, né, que poderiam se confundir e talvez entrar com algum tipo de medicação se for necessário, porque nem sempre é, mas aquela criança que tá, eu acho que não é, pra gente não perder tempo, a gente já encaminha para as terapias e para o profissional neuropediatra. Doutora Ive, outra questão também que a gente não pode deixar falar é com relação à obesidade infantil. Quais pontos ficar atento? O que fazer de principal para evitar? Hoje em dia a alimentação está muito complicada, né? Porque a facilidade de comer comida industrializada, os fast foods, e hoje em dia barateou muito essas coisas, né? Então, hoje em dia a criançada tá vidrada. Nutella virou pipoca, né? Hoje em dia as crianças não levam mais pipoca para a sala de cinema, levam um pote de Nutella. Então, realmente, o que eu vejo no consultório é famílias achando que comer em excesso é normal. Também é muito difícil a gente orientar se essa família, se você olhar para trás, essa família toda é desse padrão. Eu já passei muita dificuldade no consultório quando eu encontro isso, né? Crianças obesas, e quero conversar. E os pacientes, os próprios pais, eles sorriem. Eles dão gargalhada quando eu falo, gente, isso é muito sério. Nossa, mas eu comi igual ela, agora eu tô magra. Eu fiz uma bariátrica. Normalizou muito as coisas, né? Uhum. Mas eu acho que o ponto que a gente tem que entender é que criança tem que ser criança, ele tem que brincar. Além de brincar, se o seu filho já tem uma tendência a um ganho de peso, se a sua família já tem essa tendência de uma alimentação disfuncional, atividade física, implementar na criança esse hábito, porque exercício é hábito. Eu fui uma pessoa que não tive esse hábito na minha família. A minha família, todo mundo tem problema de peso. Eu não sei porque, graças a Deus, eu não tive, mas sempre me disciplinei com a alimentação. E hoje em dia eu sei e faço atividade física e sei que isso é importantíssimo. Ter o hábito, botar o seu músculo para ter memória muscular, exercitar, né? Então, brincar, atividade física, tirar um pouco essa criança da tela, porque a criança que fica na tela, é no tablet, no telefone, na televisão, come sem perceber, come sem sentir, e aí não come por fome, come porque tá ansioso, tá ocioso, e aí come sem sentir. E, claro, o ideal seria você ter uma alimentação como uma base para o seu filho, né? Como é que você vai pedir para ele parar de comer Nutella se você come Nutella? Como é que você vai pedir para o seu filho parar de comer fritura se você só come fritura? Então, o ideal seria que as pessoas tivessem um pouquinho mais de consciência. Fim de semana a gente abre mão um pouquinho, durante a semana manter uma alimentação mais rígidazinha, tirar refrigerante, que refrigerante também é um veneno para as crianças principalmente. Então, é isso, atividade física, uma alimentação mais equilibrada e ter um pouquinho mais de consciência com o que compra para dentro de casa, né? Porque criança não faz compra, né? Verdade, os pais que levam, né? Exatamente. Você tocou num assunto importante com relação a tempo de tela. Existe um tempo de tela seguro para a criança? Então, o ideal é que a criança até 2 anos não seja exposta à tela, ou seja, tela zero. Porque muito das crianças que hoje em dia a gente vê com atrasos que parecem autismo, às vezes não tem nada de autismo, é só porque a criança está ali recebendo uma mensagem de forma passiva, não interage, não brinca, não faz nada, e aí fica ali. Aí repete fala de desenho, não quer falar, porque para que ela vai se comunicar se ela pode apontar e aí ele tá Então, assim, a tela hoje em dia trouxe muito problema pra gente, somatizando, né, sintomas que antigamente vinham em crianças mais
pontuais. Então, até 2 anos, 0 tela. Entre 2 e 4 anos, o ideal é, no máximo, entre meia hora, 1 hora de tela. Lá em casa, eu tenho um filho de 4 anos, né? Ele também. Ele lá em casa tem regra. No máximo, meia hora a 1 hora de tela por dia e supervisionado, porque a criança fica abobada. A criança não quer brincar, não quer ir pra piscina, não quer interagir, não quer correr, só quer ficar ali, muda o desenho, muda o desenho, muda o desenho. Isso não faz bem. E fora que os desenhos, hoje em dia, a gente tem que realmente fiscalizar, né? Tem muita coisa ali que vai sendo dita ali dentro daquele desenho que não é saudável, não é feito só para a criança. Então, fiscalizar as crianças, diminuir o máximo, ter tempo com seu filho. Eu sei que é muito difícil, eu passo por isso. Às vezes eu chego cansada do trabalho, tem que jogar jogo da memória, tem que brincar disso, tem que jogar bola, tem que, sabe, fazer e acontecer, porque eles precisam do nosso tempo também. Então, a gente também tem que, nesse ponto, dar o exemplo, né? Porque a gente também não dá o exemplo. Com relação, doutora Ive, à questão do sono, quanto tempo é o saudável de uma criança dormir? E se a criança está apresentando dificuldade para dormir, só dorme muito tarde, ou um sono agitado, o que os pais podem buscar fazer? Então, cada faixa etária tem um padrão ok de sono. Então, os bebês, as crianças menores, entre 12 horas de sono, 15. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai precisando um pouco menos de sono. Mas, no geral, as crianças, em média, 10 horas de sono. As crianças maiores, 8. Mas hoje em dia o que acontece é que o horário que se dorme atrapalha. Por mais que você vá dormir meia-noite, 2 horas da manhã e vai ter as 8, 10 horas de sono, esse sono muito tarde não é um sono que repõe. Não é um sono que faz você produzir hormônio de crescimento. Então, assim, uma noite mal dormida atrapalha, além do descanso, na memória, na concentração, no crescimento. E aí existem várias causas que podem estar atrapalhando o sono. Uma rotina errada, excesso de tela, ou se a pessoa tem, às vezes, problemas respiratórios, né? No consultório da parte alérgica eu pego muito isso. Pessoas que roncam, crianças que roncam, dormem de boca aberta. Isso faz não entrar na fase profunda do sono. Ela chega cansada na escola. É uma criança que normalmente tem uma baixa estatura. Então, uma coisa está atrelada à outra. Então, se você não observa o que está acontecendo, você, às vezes, deixa essa criança ter um sono não reparador, aí não rende na escola, fica baixinha, quando você vai ver já tá tarde demais para corrigir. Por mais que você corrija lá na frente a causa base, já atrapalhou uma vida inteira. Se seu filho tem um problema de sono que você não tá conseguindo resolver, bebês não entra muito nisso, porque bebês oscila muito, né, de acordo com a faixa etária, os meses, mas uma criança maior que teria que ter uma rotina, e que se você já fez tudo para ter uma rotina, procure um especialista. Então, assim, primeiro o pediatra. Se o pediatra não conseguir com terapias, medicações fitoterápicas, a gente vai indo, né, cada hora tentando ajudar. Tem o neuropediatra, que pode ajudar também nessa parte do sono, fazer uma avaliação do sono, né? Ver se essa pessoa tem um problema de produção de melatonina, de alguma coisa para poder suprir. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer para estar ajudando essa família para um sono reparador para essa criança, que é fundamental para o desenvolvimento, principalmente intelectual dele. Doutora Ive, uma questão às vezes que a gente vê parece ficando um pouco esquecida com relação às vacinas, a respeitar as datas de vacina, completar a caderneta de vacina. Com relação a isso, o que você tem visto no consultório? As pessoas têm cumprido ou você vê as pessoas um pouco afastadas dessa questão de levar as crianças para vacinar? Lá no consultório até que o pessoal tenta manter a linha porque eu puxo a orelha, né? Toda consulta eu tô ali olhando, vendo, mas assim, realmente tem muita mãe, muito pai aí displicente, esquece. Criança às vezes chega com 4 anos que fez vacina de 1 ano e 3 que não fez. Então, gente, vacina é importante porque vacina salva a vida, né? Você vê muita doença aí, às vezes voltando porque o índice de vacinação caiu, a doença começa a proliferar, coisa que hoje em dia tem tanta forma de proteger. E hoje em dia o SUS tem uma gama de vacina, um leque de vacina muito grande. Então, assim, por mais que não tenha todas as vacinas que tem na rede particular, tem uma abrangência muito boa. Então, realmente não tem desculpa. Tem que levar o seu filho, cada mês tem vacina. Não atrase, porque senão vira um embololô, porque até 1 ano, todo mês praticamente tem vacina, às vezes são 2, 3, 4. Então, realmente, se você atrasa, realmente a pessoa fica com pena da criança, mas a gente tem que ter pena da doença, e não de uma picadinha que é para trazer imunidade, né? Mas, realmente, na rede privada, eu vejo um pouquinho mais das pessoas se ligando nisso, fazendo, né, o compromisso.
Na época que eu atendia SUS, que era mais complicado mesmo. Tem muita gente displicente, isso talvez sem informação, ou também com um profissional que não pega firme em olhar a caderneta toda a consulta. Eu olho toda a consulta, pode ser criança grande, eu tô pedindo. Então tem que ficar de olho sim, porque é para prevenção, né? Então eu sou super a favor. Você falou com relação ao sistema imunológico. Tem algumas medidas que os pais podem fazer para poder cuidar do sistema imunológico das crianças com relação à alimentação ou algum outros cuidados? Depois que a criança cresce, até 6 meses, a melhor fonte de ajudar a forma imunológica dessa criança é o aleitamento materno, né? Que o aleitamento materno, ele leva lá todos os anticorpos da mãe diretamente para esse bebê de forma passiva. Perfeito. A natureza é perfeita. Depois de que a criança cresce, a alimentação saudável, né? Verduras, frutas, legumes, beber água, fazer atividade física, o que é básico, né? A gente às vezes acha, tem que ter uma fórmula, tem que ter um remédio. Não tem que ter, gente. Muitas vezes a gente passa para algumas crianças algumas coisas para fortalecimento de imunidade, mas não é que é necessário, senão toda criança faria. São para aquelas crianças que precisam pontualmente, para crianças que têm alergias associadas, ou crianças que realmente têm alguma coisa que a vitamina está sempre baixa, a gente faz pontualmente. Mas se você tiver uma alimentação equilibrada, saudável, ingerindo água, fazendo atividade física, pegando sol, sabe? Isso a natureza já por si só já nos dá a imunidade que a gente precisa ter, né? Doutora Ivy, agora vamos falar um pouquinho da questão da sua parte de alergia, da sua especialidade. Quais são os tipos de alergias mais comuns que você recebe no consultório? Eu recebo muito mais a parte respiratória, rinite, asma, sinusite, é o 80%. Também pego muito dermatite atópica, que é alergia de pele, do paciente que nasce com a pele seca e gera ferida. Urticárias também eu pego bastante, mas nada se compara à alergia respiratória. A alergia respiratória é o carro-chefe do consultório, porque hoje em dia não sei por que tá todo mundo com alguma ite, né? Alguma rinite que gera sinusite, a bronquite, a laringite. Então, o carro-chefe é respiratório, mas eu trato todas as alergias, de qualquer área. E as alergias, elas têm cura ou somente tratamento? A maioria dessas alergias respiratórias tem controle. Cura, a gente só consegue dizer se aquele paciente tiver uma alergia que a gente fala que é IgE mediada e tem indicação de fazer vacina. Então, não é todo paciente alérgico que faz vacina para tratamento. E o que acontece muito lá no consultório é isso. As pessoas acham que existe uma vacina milagrosa para toda e qualquer alergia, você vai lá, eu vou tratar e a pessoa vai curar. Não funciona assim. Às vezes você tem uma rinite, eu também tenho. A sua é IgE mediada, eu consigo te ajudar com vacina. E aí a vacina é o quê? São doses crescentes do alérgeno que você tem alergia, seu corpo vai criando imunidade e reconhece aquilo agora como uma coisa benigna. Então, teoricamente, você cura, porque você não tem mais alergia a ácaro, fungo, mofo, que você tratou. Mas se a sua alergia é tempo, virou tempo, mudou o tempo, eu não tenho como botar num frasco tempo. Então, não adianta eu te dar uma vacina porque eu vou estar sendo errada, não existe isso. E aí, para você, que a vacina não tem como te passar a vacina, existe um tratamento que induz ao controle. Em algum momento da sua vida, se a sua imunidade baixar ou se você também descontrolar, deixar de tomar a medicação, você pode ter períodos de piora, mas você consegue controlar esse paciente deixando ele o mais basal possível. Então, tem alergia que tem cura, tem alergia que tem controle. E dá para viver muito bem com o controle dela. Com relação às alergias de alimento, quais alimentos que os pais devem ficar atentos? Ou como que um pai pode saber que uma criança comeu um alimento e está tendo alergia a ele? Como o pai pode identificar que aquilo é uma alergia ao alimento? A alergia mais comum, né, da gente ver no consultório de pediatria de alergia à proteína do leite de vaca, que se dá logo no início, quando o bebê nasce. Às vezes porque essa mãe que está leitando leite materno comeu muita coisa com leite de vaca e passou pelo leite materno para o filho, ou aquele bebê que toma fórmula. Então, os primeiros sinais de alergia, por exemplo, à proteína do leite de vaca é assadura, sangue nas fezes, ou alguma placa vermelhidão no corpo, ou tudo junto. Então, é uma característica muito comum. Existe também a alergia a ovo. Alergia a ovo na introdução alimentar. Normalmente dá placa no corpo e vômito logo após que come. Então, as características mais comuns ou alguma coisa gastrointestinal, ou seja, diarreia ou vômito, junto com assadura ou não, e placa no corpo. Normalmente a gente vai ver alguma vermelhidão, alguma coisa inchando, aparecendo, principalmente quando esse alimento é novo. Mas mesmo você tendo tido uma introdução alimentar perfeita e nunca tendo alergia alguma, você pode na fase adulta ou em qualquer fase da sua vida desencadear alergia a qualquer coisa, seja alimento, a remédio. E a principal característica é
ou placa no corpo, né, urticariforme, ou algum sintoma de vomitar, ter enjoo, diarreia, e aí acende uma luzinha e tem que procurar o especialista para poder investigar do que se trata. Com relação a. Você acha que pode ter uma relação, por exemplo, com relação à poluição, mudança climática, que possa estar trazendo, por exemplo, mais casos de alergia respiratória? Nos indivíduos já predispostos a isso, né? Na verdade, independente de ter muita poluição ou não, para aquela pessoa que não é predisposta, você pode estar no pior lugar que você não vai desencadear. Então, você tem que ter fatores genéticos associados, né? Quer dizer, a predisposição tem que estar em você tem que ser uma pessoa predisposta, ter os marcadores genéticos para isso. E o ambiente, sim, é 50%. 50% ali do seu tratamento e da sua piora está do seu ambiente. Não adianta também tomar o remédio, tratar se a sua casa está com mofo, umidade, pó, ou se você mora num lugar que realmente tem muita poluição, que você não vai melhorar de forma efetiva. Então, mesmo que o lugar, e hoje em dia a poluição aumentou, para os predispostos isso piora, mas para quem não tem predisposição genética alguma, não vai ser isso que vai desencadear. Agora falando até com relação a um mito, né, que a gente fala muito, aquela questão de ter muito cuidado com a higiene do bebê, não deixar o bebê ter contato com nada, influencia no sistema Eu imunológico, acho que influencia na assim, alergia ou é mito? eu acho que quem limpa demais estraga. Eu acho que a gente tem que ter uma higiene, né? Principalmente até os 3 meses de vida do bebê. Mas depois disso a gente tem que parar de neura, tá? Porque hoje em dia tem muita gente que tudo é neurada. A criança não pode encostar no chão. Eu tenho crianças que às vezes chegam no consultório com atraso de desenvolvimento motor, porque os pais não querem deixar a criança no chão. Porque tadinho, o chão é geladinho. Gente, vamos parar com isso, né? A gente tem que deixar a criança sentir a terra, botar o pezinho no chão, né? Então, assim, higiene é uma coisa, exagero de limpeza é outra. Então, o excesso da limpeza, às vezes, traz mais doença do que você ter uma higiene moderada. Então, assim, a gente tem que saber que o meio ambiente também serve para a gente criar o nosso sistema imunológico. Como é que eu vou reconhecer um ácaro da poeira se eu não deixar meu filho rastejar no chão, sabe? Como é que se vive numa redoma de vidro? Então, assim, excessos piora, né? Claro que estou falando no modo geral de uma forma grosseira, né? Claro que também viver numa imundície não é o que vai ser a raiz do problema, mas higiene sem exageros, sem ser Nutella. Outros mitos também, por exemplo, com relação a não tomar banho quente, que o ideal é tomar banho mais frio, ajuda? Na verdade, assim, o banho quente piora mesmo. O ideal é você dar banho naquele paciente que é alérgico, um banho quebrado, um banho morno que não enfumaça o seu banheiro. Não precisa ser banho gelado, não precisa sofrer de tomar banho gelado, mas realmente um banho muito quente, mudanças bruscas de temperatura que a gente causa ou que o tempo está causando, estimulam sim o desencadeamento de rinite, principalmente. Então, realmente, um banho quebrado é bom. E agora falando até com relação a adultos também, quais são os principais erros que as pessoas cometem com relação à alergia? De tomar, às vezes, um medicamento por conta própria ou de evitar alguma coisa que não deveria? Na verdade, aquele paciente adulto que já é alérgico, o maior erro que a gente vê é parar de fazer o tratamento. Então, assim, a gente, como alergista, a gente passa por longos períodos corticoides inalatórios, corticoides nasais, que não tem efeito sistêmico, não vai engordar a pessoa, não vai atrapalhar em nada a vida da pessoa, mas a pessoa sente que melhorou e ela para. Então, isso aí é um dos principais erros que a gente vê, ou seja, não ter uma adesão ok do tratamento. Então, isso, em vez de melhorar, a pessoa às vezes faz tentando achar que tá assim, tô me entupindo de remédio, mas esse tipo de remédio é um remédio amigo. Do mesmo jeito que o diabético toma um remédio de diabetes, o hipertenso toma, o alérgico tem que tomar o antialérgico puro, sem corticóide oral, e os corticoides inalatórios ou nasais que sejam necessários para o caso dele. Então, abandonar tratamento com medo de estar sobrecarregando o seu organismo atrapalha mais do que ajuda. E outra coisa é se automedicar ao ponto de ver que você não está melhorando e não procurar atendimento. Porque uma simples rinite pode evoluir para uma sinusite. E sinusite não é uma alergia, sinusite é uma infecção, precisa de antibiótico. Então, às vezes, você vai levando, aí daqui a pouco vira uma sinusite crônica, daqui a pouco pode virar uma pneumonia, assim por diante. Então, a automedicação em excesso e a não adesão completa ao tratamento já acordado com o seu médico de confiança. Doutora Ive, e para a gente ir finalizando, eu queria que você deixasse um conselho. Qual conselho você deixaria para os pais ou para os pais de primeira viagem com relação à saúde dos filhos? Um conselho principal. Eu acho que o principal conselho é
nenhum pai, nenhuma mãe erra querendo errar e estejam abertos porque somos todos humanos. Procure um especialista, um profissional que você possa contar, que possa ter empatia com você, com as suas dores e saiba que você vai estar fazendo sempre o seu melhor. Independente disso, façam as consultas de rotina, periódicas. A prevenção é a melhor saída, porque melhor do que remediar é prevenir, né? Então, tenha um pediatra para você fazer check-up no seu filho, ver se o ganho de peso tá bom. A rotina, gente, a medicina preventiva é o que o Brasil devia ter, porque a gente está muito acostumado com doença. Nós não somos doença, nós somos seres humanos. Se a gente previne, se a gente pega e a gente vê a gente como um todo, tudo vai melhor. Então, tenha um pediatra para chamar de seu, como amigo, leve seu filho periodicamente, forneça uma boa alimentação, seja exemplo, tenha tempo de qualidade, menos telas, que tudo vai fluindo, né? Doutora Ivy, para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, qual é a sua rede social? Eu estou no Instagram, @doutoraivigilano, e lá tem meu link na bio sobre atendimento, consulta, tem um pouquinho sobre mim, sobre a minha família, e eu espero vocês. Doutora Ivy, muito obrigada pela sua participação no Obrigada. nosso podcast Saúde e Bem-Estar. Parabéns pela sua trajetória e também pelo carinho com que você atende as crianças. Obrigada, meu amor, Tá foi um bom? prazer, foi meu. E vamos agradecer também ao nosso patrocinador. Nós temos o patrocínio do Estética Clube, Fitness, Saúde e Estética, Instagram, Nova Estética Clube Academia. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do podcast Saúde e Bem-Estar. Até o próximo episódio.